Mateus capítulo 28, verso 19, diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Antes de Jesus subir ao céu, a ordem foi: ide por todo mundo e fazei discípulos. Então, nossa missão aqui é o quê? Fazer discípulos. Qual que é a missão do seu irmão aí do lado? Pergunta, qual que é a sua missão, meu irmão? Fazer discípulos. Fazer discípulos. Mas preste atenção, para nós entendermos o discipulado, você tem que entender de onde vem o discípulo. Para nós entendermos o discipulado, precisamos entender de onde vem o discípulo. Pastor, por que você quer falar de discipulado? Deixa eu te falar algo. Quando você para de falar determinadas coisas, vai perdendo a força. E hoje o discipulado da nossa igreja ficou fraco. Então nós precisamos falar de novo. É assim mesmo. Fala, pastor, mas tem que refalar? Tem. Imagine comigo aqui, olha para cá. Imagine um barril. Quem conhece barril? Barril de quê? Barril de vinho. Aleluia. Um barril de vinho. O barril é feito de tábuas. Tenta imaginar as tábuas. Aí eles colocam a fita para segurar as tábuas. Aí o que acontece? O barril, ele não é perfeito, esse barril meu. Cada tábua tem uma altura. Então nós começamos a encher de água, de vinho. Aonde vai vazar a água? O vinho. Na tábua que tiver mais baixa. Aí a gente então percebe que tem uma tábua que está mais baixa. O que a gente faz? A gente coloca uma tábua mais alta e põe ela mais alta que todas. Mas o que acontece? Aí dá para colocar mais água agora? Aí vai vazar onde agora? Na outra tábua que estava mais baixa. Aí começa a vazar. O que você faz? Tira aquela tábua e aumenta ela e coloca ela mais alta de todas. Aí você coloca o nível de vinho. Mas aí começa, sempre vai ter uma tábua mais baixa vazando. Os irmãos estão entendendo? Então, na área da igreja é assim. Você fala algo, aquela tábua aumenta. Mas daqui a pouco você percebe que uma área da igreja ficou fraca. O que você tem que fazer? A gente pega agora e vai falar, e vai criar estratégias, e vai atacar aquela área. Aí tem uma outra área agora que ficou fraca. Então você vai aumentando o nível da igreja, mas as tábuas sempre vão ter que ser aumentadas. Os irmãos estão me entendendo? Então uma tábua que nós estamos percebendo está um pouquinho baixa é a tábua do discipulado. Discipulado. Mas para entender o discipulado tem que saber de onde vem o discípulo. De onde vem o discípulo? Havia 2 tipos de gente que relacionava com Jesus. 2 tipos. Quem sabe? Multidões ou multidão e discípulos. Vamos falar isso junto? 1, 2 e... multidão e discípulos. Mais uma vez. Multidão e discípulos. Esses 2 tipos de gente relacionavam. O pastor Aloysio disse que tinha os seguidores ocasionais, como o jovem rico, que queria, mas deixou, que tinha Nicodemos, que parece que queria, mas não queria. Mas vamos deixar isso de lado. Existiam 2 tipos de gente que relacionava com Jesus: as multidões e os discípulos. A pergunta é, como Jesus lidava com a multidão? Como Jesus lidava com os discípulos? Porque se nós não sabemos a diferença, você vai ter dificuldades da sua liderança. Você pode tratar um discípulo como multidão e ter problema. Você pode tratar uma multidão como discípulo e ter problema também. Tem que tratar a pessoa certa com aquilo que ela é de fato naquela posição. Isso é importante. Como Jesus lidava com a multidão? Eu coloquei 3 coisas importantes que Jesus fazia com a multidão. Primeiro, Jesus ensinava a multidão. Segundo, Jesus alimentava a multidão. Terceiro, Jesus curava a multidão. Jesus ensinava. Jesus fazia o quê? Alimentava e Jesus curava. 3 coisas. Quais são?
ensinava, alimentava e curava. Bom, você percebe que Jesus falava para toda a multidão uma parábola e depois chamava os discípulos para explicar ela. Então Jesus ensinava a multidão. Quando Jesus multiplicava os pães, era para quem? Para a multidão. E quando Jesus curava a multidão. Então, a maneira que Jesus lidava com a multidão era ensinando, era alimentando e curando a multidão. Claro até aqui? Quem está comigo? Como que Jesus lidava com os discípulos? Da mesma forma, só que de maneira mais profunda. Jesus ensinava os discípulos. Como? Jesus dizia, a eles eu falo por parábolas, porque eles têm ouvidos, mas não ouvem. Têm olhos, mas não veem. Mas a vocês é dado conhecer os mistérios do reino. A parábola do semeador é o seguinte, entendeu? A parábola do semeador ele pregou para todos. Semente caiu à beira do caminho, semente caiu entre os espinhos, caiu em solo rochoso, caiu em boa terra e despediu a multidão. Aos discípulos ele chamou e falou, olha, a semente que caiu à beira do caminho é aquele que ouve a palavra, mas vem logo o maligno e roubo que foi semeado no coração. Ele explica. Então, ele ensinou os dois. A multidão tem um tipo de ensino, mas os discípulos têm o mesmo ensino, mas de maneira revelada e de maneira profunda. Jesus ensinou. Jesus alimentou os discípulos? Sim ou não? Sim. Vamos pensar na multiplicação dos pães. Jesus multiplica os pães e todos comeram, incluindo Jesus e os discípulos. Mas o que acontece? A multidão apenas recebeu o pão e o peixe. Os discípulos não só receberam, mas eles participaram do milagre. Está me entendendo? Foram eles que apresentaram os pães para Jesus. Foi através deles que foram distribuídos à multidão. Foi através deles que eles recolheram 12 cestos cheios. Ou seja, eles não só são alimentados, mas eles participam do milagre, participam da obra. Então, os discípulos são ensinados. Os discípulos são alimentados. Os discípulos são curados? Então me fala uma cura de um discípulo. Cura do espírito, pastor. É engraçado certas coisas na Bíblia. Você não vê nenhum discípulo de Jesus enfermo. Viu? Jesus curou Pedro. Não, curou a sogra de Pedro. Pedro ficou muito com raiva naquele dia. Pedro achou que ela ia morrer, Jesus foi lá e curou ela. É brincadeira. Presta atenção, Jesus cura. Mas o que acontece? Jesus parece que cura a sogra de Pedro para que Pedro não tivesse preocupações, estivesse focado na obra de Deus. Então você veja, Jesus lida com a multidão e lida com os discípulos. De maneira igual, mas com intensidade diferente. Os irmãos estão me entendendo até aqui? Quem está comigo? Mas eu quero destacar aqui a diferença mais acentuada, mais forte, era que a multidão era tratada como ovelhas, enquanto que os discípulos, não. Os discípulos lhes eram desafiados a renunciar, a abrir mão, a tomar a sua cruz, a seguir a Cristo. Você não vê Jesus falar para a multidão, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não, Jesus não diz isso para a multidão. A multidão é tratada como ovelhas. Mateus capítulo 9, verso 35. Onde está a minha base bíblica para isso? Mateus capítulo 9, verso 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Verso 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas,
porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então, a ovelha, a multidão é tratada como ovelha. Eu sei que a palavra multidão é encarada como ruim, não é? Você é multidão, eu sou discípulo. Deixa de ser multidão, rapaz. É encarado como ruim. Mas multidão é nada mais, nada menos do que ovelhas. Tem ovelhas na sua célula? Ou você trata todo mundo como discípulo? Tem ovelhas? Na igreja tem 2 tipos de pessoas, ovelhas e discípulos. Quantos tipos de gente tem na igreja? Quem são? Pergunta ao seu vizinho, você é ovelha ou é discípulo? É diferente? É diferente. Como se trata a ovelha? Isso aqui tem que ficar claro para você. Você é discípulo, diga aleluia. Mas você lida só com discípulo? Você lida com? E como que você lida com a ovelha? Lucas capítulo 15, verso 4. Vamos ver como que você lida com a ovelha. Lucas capítulo 15, verso 4. Qual dentre vós é o homem, o pastor, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99? Ele deixou aonde as 99? Todo mundo fala que no aprisco. Ele deixou as 99 no aprisco e foi buscar a que se perdeu. Mentira, não leu a Bíblia. A Bíblia diz que ele deixou aonde? No deserto. No deserto, onde eu parei. As 99 vai buscar a que se perdeu até encontrá-la. Achando-a, o que ele faz com ela? Põe sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe, alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Como que você trata a ovelha? Primeiro, ovelha você precisa sentir falta da ovelha. Sim ou não? Se brincar, você não está sentindo falta aqui dos discípulos. Está sentindo falta de discípulo aqui? Todos os seus discípulos estão aqui? Não. Deveria estar? Sim ou não? Deveria estar. O discípulo tem que abrir mão da cama, do demônio do edredom e vir. Entende? Então, deveria estar aqui. Agora, a ovelha você tem que sentir falta. Então, preste atenção. Hoje à noite tem culto. Diga aleluia. Culto poderoso. Você vai sentir falta das suas ovelhas? E quando você chega... Eu vou te falar algo. Só tem uma maneira de você sentir falta. Não, aqui na videira. Só tem um jeito de você sentir falta. Qual é? Sentando. Se você não sentar junto, você não sente falta. Sim ou não? Então, toda a sala deveria sentar junto. Agora, a pergunta é, por que não senta? Hã? Não ouvi? Quê? Hã? Por que não senta junto? Então, hoje à noite você chega aqui, você sentiu falta da ovelha. Ela não veio. Como que você trata a ovelha? Primeiro você vai encontrá-la. WhatsApp, telefone, passa na casa dela. Você tem que encontrá-la. E eu vou te falar, o pastor saiu para encontrá-la. Foi fácil? Ele sabia onde ela estava? Não, foi difícil. Mas você sabe onde sua ovelha está. Mas você tem que encontrá-la. E quando você encontrá-la, o que você faz? Você fala, agora eu vou ensinar para essa ovelha. Ovelha, toma a sua cruz, vai para o culto, negue-se a si mesmo, deixe de ser egoísta, ovelha. Você tinha que estar no culto, é assim que você trata a ovelha? O que você faz? Coloca, eu vou traduzir o texto. O texto, o pastor colocou você põe dentro do seu carro e leva para a igreja. Leva para o culto, leva para a célula. Entende? Pastor, e eu vou ficar carregando os irmãos?
até virarem discípulos, elas são ovelhas e precisam ser carregadas. Ovelhas são carregadas. Pastores dão suporte às ovelhas. Quem está me entendendo? Mas muita gente tratando a ovelha como discípulo. E aí tem problema. Aí o irmão olha para você e fala: nossa, mas essa igreja é muito dura. Por quê? Porque você está tratando ele baseado em algo que não é verdade. Discípulo é discípulo, ovelha é ovelha. Quem está me entendendo? E como que os discípulos são tratados? Como que você lida com o discípulo? Mateus 16, 24. Como que você lida com os discípulos? Antes de ler, olha para cá. Você faz com o discípulo o mesmo que você faz com a ovelha. Entre aspas. Porém, tem um adicional. Olha o que diz Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer... Pergunta para o seu vizinho: você quer ser líder? Aliás, mude a pergunta: você é líder porque quer? Porque se você é líder e não quer, você deveria deixar. Você não pode ser líder na casa de Deus por obrigação. Não, me obrigaram. Me obrigaram, e eu estou aqui, porque você sabe, não tinha outro. Pois é, preste muita atenção aqui agora no que eu vou te falar. Abre aspas, do tamanho de palmas. Aspas. Como que Deus chama alguém? Como que Deus chamou Davi? Deus falou para Davi: eu quero que você seja rei. Falou? Não. Deus apareceu numa visão para ele? Falou com ele na palavra? Como que Deus chamou Davi? Samuel chegou lá e falou: você vai ser o rei. Ele falou: nunca tinha pensado em ser líder de uma célula. Ele falou: pois é você. O que ele fez? Olha aqui. Baixou a cabeça e deixou o óleo cair na cabeça. E a partir daquele dia ele se tornou rei de Israel. Presta atenção agora no que eu vou te falar. Com relação ao seu chamado, Deus não fala com você. Com relação ao seu chamado, Deus não fala com você. Deus vai usar um terceiro para dizer: você é chamado. Então, quando alguém chegar para você, para mudar o seu nível, aqui nós somos liderança. Alguém chegou e falou: irmão, está querendo que você lidere a célula. Quando ele falou: estou querendo que você lidere a célula, é Samuel dizendo: você será rei. Porque agora, só com Adão, Deus falava com ele diretamente. Conosco, Deus usa Samuéis. Entende o que eu estou dizendo? Deus usa Samuéis. Então, só é discípulo quem quer. Quantos querem aqui? Diga aleluia. Só está aqui quem quer. Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga. Ele falou isso aqui para quem? Discípulos. Discípulos. Jesus não fala isso para multidões. Então, uma é a maneira de lidar com a ovelha e outra é a maneira de lidar com os discípulos. Preste muita atenção agora. Se você misturar as duas coisas, eu vou te falar os problemas que você pode ter. Se você tratar uma ovelha como discípulo, você vai perder essa ovelha. E se você tratar um discípulo como ovelha, você vai perder o discípulo. Por que você vai perder o discípulo? Ele fala: não, eu queria investimento na minha vida, mas aqui estão me tratando como bebê. Você quer saber? Eu vou para outro lugar. Por quê? Porque ele quer investimento na vida dele. Quem é discípulo, ele quer investimento na vida dele. Quem é ovelha, ele não quer nada, ele quer pão e peixe. Que hora quer? Meu pedaço. Me dá logo meu pedaço, mas esse pão está cru. Mas esse peixe tinha que assar um pouquinho mais. Você já viu que multidões eles reclamam? Ovelha reclama. Por que você acha que aquela ovelha desgarrou?
Ela falou, vou tentar novos ares, novos lugares. Essa comunidade dessas 100 ovelhas, que é só essas 100, essas 100, essas 100, o tempo inteiro nessa célula, eu quero um líder novo. Saiu, engastalhou lá o pelo, e o pastor teve que encontrar ela e trazê-la de volta. Essas reclamações são reclamações de ovelha. Nunca exorte uma ovelha por reclamar, mas sempre exorte um líder por reclamar. Entendeu ou não? Você não deveria reclamar de nada. E todas as vezes que você reclamar, você tinha que ser o primeiro a preencher a brecha da reclamação. Ah, eu estou sentindo que essa igreja está suja. Pois vem aqui meio de semana limpar. Estou sentindo que esse som não está bom. Pois vai fazer um curso de áudio e vem ajudar aqui sem cobrar. Entendeu? Você é discípulo. Eu vou falar isso para a multidão? Eu vou falar isso para as ovelhas? Se a ovelha chega para mim, todo domingo a ovelha reclama alguma coisa. Eu vou colocar uma caixa de sugestões lá na porta. Eu não precisa nem falar comigo, só joga lá. Tem um que chega e fala, pastor, esse som está alto demais. Eu falo, irmão, nós vamos dar um jeito. Aí sai daqui, o outro passa, pastor, coloca mais potência nisso aí. Ele falou, Jesus. Pois eu diminuí o culto de 2h30 para 2 horas. Teve um irmão que falou, pastor igual você não tem. O senhor tem sabedoria. Estava na hora. O outro chegou para mim e falou, pastor, pelo amor de Deus, 2h30 já era pouco. Ovelha você ouve. Eu vou repreender ela? Não, repreendo não. O dia que pintou o prédio, tem irmão que chegou aqui, elogiou. O outro chegou e falou, pelo amor de Deus, que mau gosto. Entende? Mas são ovelhas. Você não tem ovelha que reclama da sua célula, não? Se a sua célula começa no horário certinho, ele fala, tinha um irmão aqui na igreja, ele é o seguinte, um dia eu marquei com ele, para conversar com ele na casa dele. Vou dar um exemplo, 19 horas. E aí, eu estava conversando com o irmão que é às 18, só que a conversa, eu saí daqui quase 19, aí corri para a casa dele. Cheguei lá 19h10, ele tinha saído. Aí eu liguei para ele, irmão, estou na porta da sua casa. Nós marcamos às 19, pastor. Aí na célula dele era do mesmo jeito. Ele só não trancava o portão para o pessoal entrar depois, porque não tinha jeito. Mas era general. Aí o pessoal falava o que dele? Pastor, ninguém aguenta aquele líder. Ele é um general, aquilo ali não é célula, é um exército. Aí, mas tem uns que a célula é 20 horas. Para começar uma célula. Começa 8 horas da noite, começa a célula. Ele começa 8 para as 9. Aí todo mundo fala o que dele? Pastor, esse líder é relaxado demais. Porque são ovelhas. Ovelhas são assim. Os irmãos estão me entendendo? Ovelha você carrega. Discípulo você desafia. Entende a diferença? Todo discípulo tem que ser desafiado. Eu estou com um grupo de irmãos que querem ser pastor. Começou com 46. Hoje já reuniu só 31. Eu estou achando muito. Eu tenho que chegar na beira do lago para todo mundo beber água. Aqueles que beberem água com a cara, eu vou falar, chega para cá. Entende? Mas vai diminuindo. Por que vai diminuindo? Porque querer ser pastor, todo mundo quer, mas na hora que vem um desafio, todo mundo para. Porque na realidade não são pastores. Não querem ser pastores. É só gente que idealiza a obra. Alguns até vão entrar na próxima turma e tudo. Mas preste atenção. O caminho é esse. O que Jesus fez em Mateus 5? Coloca lá para mim, Mateus 5. 5:1. Jesus não tira ninguém, você já viu? Jesus não tira ninguém. Vendo Jesus quem? Os discípulos. Ele viu quem? Multidões são o quê? Ovelhas. Ele viu as ovelhas. O que ele fez? Só isso. Pronto. Subiu no monte. Agora, o final do verso diz o quê? A multidão subiu no monte. Quem que subiu no monte? Multidão. Ovelha sobe monte? Só que as orações do reteté.
Aquela sobe. Entende? Só aquela lá. E eu vou te falar, crente de monte não serve para a obra de Deus. Entenda, não é ir orar no monte. Mas quem tem esse estilo de orar no monte nunca vai liderar uma célula. Ele chega lá no monte e vê um graveto brilhar. Já viu graveto brilhar? Aqui não brilha? A gente ia orar no monte, os gravetos brilhavam. A gente pegava os gravetos, punha no bolso, levava para casa. Chegava em casa, eles paravam de brilhar. A gente voltava para o monte. E orar no monte, meu Deus, o céu descia, aquele negócio todo. Aí alguém fala para quem está no monte, irmão, vamos liderar uma célula. Ele fala, você não conhece o monte. Se você conhecesse o monte, você não falava em célula comigo. Porque para ele a experiência do monte é tudo. Se você subir no monte, e orar no monte, e descer para liderar uma célula, está ótimo. Mas se você for igual Pedro, não serve. Pedro falou o que no monte? Vamos fazer 3 tendas e vamos morar aqui. Tem gente que mora no monte. Lá no monte ele quase é arrebatado. Quando ele desce, ele quase mata a mulher de bater. Ele sobe no monte, morre, a revelação do céu, chora, quase vai ao 3º céu. Quando ele desce, não ameaça nada, nem um demôniozinho pequenininho, um duende, ele não ameaça. Não ameaça para nada. Chega no trabalho dele e já corrompeu. Entende? Não é isso. Me entenda a palavra monte, que é o estilo de gente. Entende? Discípulos sobem monte. Ovelha não. Ovelha não. Você está aqui, isso aqui é um monte. Isso aqui é uma reunião, entenda agora, é uma reunião de monte. Entende? Só sobe o monte aqueles que são discípulos. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Então, as multidões precisam ser supridas. Como que a multidão é suprida? Elas precisam ser cuidadas. Elas precisam ter crescimento. Você precisa. Tem coisas que você acha que é discípulo que não é. Você acha que determinadas coisas é de discípulo, mas não é. Quer ver? Orar é coisa de quê? Ovelha ou discípulo? Ovelha. Todo crente tem que orar? Sim. Diga com mais firmeza. Sim. É porque você só acha que tem que cobrar oração de quem? Do líder em treinamento, do líder, do discipulador. Não. Todo crente tem que orar. Eu acho que toda rede deveria ter pelo menos uma oração na semana onde todas as ovelhas estivessem orando. Irmãos, a Bíblia diz, oreis para não cair em quê? Parece que quem não ora cai em tentação. Ou é impressão minha? Ou será que eu estou interpretando mal a Bíblia? Você ora para... Se a sua esposa não ora, põe ela para orar, que ela vai cair em tentação. Se o seu marido não ora, coloque ele para orar, que ele vai cair em tentação. Jovens, tem que orar para não cair em tentação. Todos têm que orar para não cair em tentação. Orar não é coisa de discípulo. Orar é coisa de crente. É crente, tem que orar. Amém ou não? Segundo, palavra de Deus. Ler a Bíblia é coisa de discípulo? Não. Todo crente tem que ler a Bíblia. Todo crente tem que ler a Bíblia. Então, na sua célula, tinha que ter um momento de compartilhar o que leu na semana. Todo mundo faz leitura bíblica. Vamos ler o livro de Mateus, um capítulo por dia. Na célula, nós vamos sortear um que vai compartilhar. Todo mundo tem que ler. Mas, às vezes, não cobramos leitura, porque, para nossa cabeça, leitura é coisa de discípulo. Só discípulo lê a Bíblia. Jejuar é coisa de quem? Não é de discípulo. Todo crente tem que jejuar. Todo crente tem que jejuar. Há um tempo atrás, nós tínhamos o costume de todo dia da célula, a célula fazia jejum. No dia da reunião. Reunião da célula é na quarta-feira todos os membros jejuam. A célula é na quinta todos os membros jejuam. Entende? Mas hoje não se cobra o jejum. Por que não se cobra? Porque não, pastor, eu vou jejuar. Eu sou líder. Não, jejum é coisa de líder, e nem de discipulador, e nem de pastor. Jejum é algo para todos os crentes. Todo crente deveria. Congregar é coisa de quem? Das ovelhas. Toda ovelha deveria estar presente em todo culto, diga amém. Eu vou te falar algo.
Nós só temos culto domingo. É uma igreja domingueira. Pensa, uma igreja que só tem culto domingo. A igreja tradicional, antiga. Cadê os irmãos que eram tradicionais? Sabem muito bem. Culto na quarta, culto na sexta, culto de jovens no sábado, escola dominical domingo de manhã e culto à noite. Tirando dos jovens, culto na quarta, culto na sexta de oração, culto domingo de manhã, escola dominical e culto à noite. Quantas reuniões você participava na semana? Se você não fosse, era excluído do hall de membros. Gostou? Depois diz que nós somos duros. Deixa um crente converter numa igreja e ele é relapso com essas coisas. Ele é tido como visitante. Ele não pode ser membro. Membro tem que participar das coisas. Mas nós só temos culto no domingo. Só domingo. E a célula. Entende? E aí o sujeito mata o culto no domingo. Se ele faltar 2 cultos no domingo, 50% dos cultos, ele deu um tiro. 50%. Não pode faltar culto. Fala para vocês, não pode faltar culto. Principalmente nessa igreja. Não pode faltar. Mas a pergunta é, as suas ovelhas faltam culto? Sim ou não? Mas a obrigação de estar no culto mesmo é dos discípulos, né, irmãos? Não. Todo crente tem que estar no culto. Faz uma pergunta, eu não vou responder. Você vai para casa com ela. Pergunta para o seu vizinho, por que eu tenho que estar no culto todo domingo? Não vou te dar a resposta. Mas deveria responder para você mesmo, por que eu tenho que estar no culto todo domingo? Você sabe uma das características da igreja primitiva? Sabe qual é uma das características principais da igreja primitiva? Eles reuniam todo dia. Todo dia. Todo santo dia. Só faltava quando morria. Nós somos fracos de reuniões. Precisamos reunir mais, irmãos. Nunca reclame de reuniões. Pastor, está tendo programação de... Nunca reclame. Se não deu para você ir, amém. Mas nunca reclame. Porque a igreja primitiva reunia todo dia. Todo dia. No templo e de casa em casa. No templo e de casa em casa. No templo e de casa em casa. Entende? Nós vivemos uma vida corrida. Então organizamos uma igreja de maneira que comporte você participar. Mas não falte. Não falte o culto. Seja modelo para o rebanho. Tem ocasiões de faltar. Tem ou não tem? Você morreu. Tem como vir? Não. Não, comecei de cima para baixo. Essa é a mais importante. Você morreu, nós vamos lá. Você não precisa vir. Nós vamos. Mas tem outra ocasião. Qual ocasião mais que você falta um culto? Está doente. Mas doença que justifica. Dor de cabeça é doença? Não. TPM é doença? Vem, mas fecha a boca. E na TPM você reclama do louvor, do pastor, de tudo, né? Então, dor de estômago é doença? Não seja tão fraco assim. Estou indisposto. Não, indisposição a gente vai para a igreja. Adorar, servir a Deus. Doença é estar de cama, não consegue levantar. Isso é doença. Deveríamos ser fracos desse ponto. O que mais que pode levar uma pessoa a não vir no culto? Você não está na cidade, viajou. Eu não estou falando em ir para uma chácara e não deu tempo de voltar. Estou falando viagem, você foi para Goiânia, para o Pará. Pelo amor de Deus, você foi para uma chácara, volta logo. Você sabe que o horário que tem o culto. Fala para o seu vizinho, você sabe o horário que tem o culto. E eu vou falar mais, o lago é aqui, ó. A pastor foi para o lago e não deu tempo de voltar. Não, você sabe o horário do culto. Diga aleluia. Estou falando para líderes aqui, amém? Agora ensine para os seus membros. Pastor, eu tiro um final de semana para ir para uma fazenda. Vai e não voltes mais. Digo no final de semana.
Então, eu acho que você faltar o culto uma vez no mês, porque foi numa chácara, está de bom tamanho. Mas mais do que isso, tem algo errado. Ah, meus parentes chegaram. Irmãos, nós temos que ser crente mais forte. Ah, meu sogro está em casa, meu pai está em casa, pois traz todo mundo para o culto. Entende? Seja honesto. Seus pais chegaram, você tem que trabalhar, o que você faz? Vai trabalhar, não vai? E por que a igreja não é importante ao ponto do seu trabalho? Por que a obra de Deus é tão desimportante assim? Tem essa palavra, desimportante? Não, né? Eu criei agora. Pede para colocar no próximo dicionário que surgir aí. Entende? Se você tem que trabalhar, você larga pai, larga mãe, larga filho, larga tudo, neto. Esses dias o irmão falou para mim, não, meus netos estão em casa, pastor. Falei, meu Deus, os netos estão em casa, ele não pode ir no culto. Entende? Traz os netos, põe na sala kids. Eles vão amar. E hoje tem até pirulito para eles. Entendeu? Quem comportar. Mas a graça no final atinge todo mundo, dá pirulito para todo mundo. Até os que não comportaram. Os irmãos estão me entendendo ou não? Agora, você, pastor Ingrid, isso é uma palavra excelente. Nós somos o padrão, irmãos. Padrão. O problema é que tem líder que vai para o lago e leva todo mundo com ele, a cela inteira. E não vem ninguém no culto. Vai para a fazenda, vai para pescar, leva todo mundo. E não volta ninguém. Aí, o líder, o discipulador. Entende? Então, congregar é coisa de toda ovelha. Contribuir é de ovelha ou é de discípulo? Toda ovelha tem que ser dizimista, irmãos. Ou você não acredita no dízimo? Hã? Tá vendo? Aí chega no dinheiro, você cala. Qual que é o problema com o dinheiro? Toda ovelha tem que ser dizimista. Agora, como que você vai ensinar as ovelhas a serem dizimistas? Sou eu, o pastor, que tem que ensinar elas a serem dizimistas? É você. E como que você ensina? Sendo dizimista. Mas acredite que nós vamos ter que tirar a líder porque não dizima. Vamos ter que tirar. Tem 1 ano falando com ele. Irmão, você não está dando dízimo. Ele pastor, vou tentar. Aí no outro mês de novo, 10 meses. Aí por resto nós desanimamos. Vamos ter que tirar, irmãos, porque eles não dizimam. Agora, deixa eu falar algo para você. Você é líder. Quando você dizima, sabe o que você está falando? Pastor, eu acredito nessa igreja. Eu estou colocando meu dinheiro aqui porque eu acredito no que nós estamos fazendo. Quando você não dizima, sabe o que você está falando? Você quer saber do negócio, pastor? Por mim, fecha esse negócio aqui. É isso que você está falando. Porque o seu dinheiro, a sua contribuição que paga tudo. Energia, ar-condicionado, cadeira, tudo aqui, o banheiro, a água, o salário do pastor. Entende? Tudo aqui é pago com o seu dízimo. Se você não dizimar e não ensinar os membros a dizimarem, não, tem que fechar o prédio. Tem que fechar. Não tem como sustentar o prédio. Entende o que eu estou dizendo? Eu estou exagerando aqui, é lógico. Mas você é o primeiro, você tem que dar o exemplo, o modelo. Então, não podemos ter líder que não é dizimista. Mas dízimo não é coisa de líder. Dízimo é um princípio para toda ovelha. Toda ovelha deveria ser ensinada a dizimar. Eu sou da época, e toda hora eu só vejo a Valquíria, mas o Ari aqui, porque eles eram de igreja tradicional como eu, e sabe disso. Quando alguém ia batizar, antes do batismo, o pastor fazia uma visita na casa dele com envelope de dízimo. Sentava com ele e dizia, agora, a partir de agora, você tem direitos e responsabilidades. Você tem direito a participar do culto, a ceiar, a fazer isso, aquilo, aconselhamento, pedir ajuda, tudinho você tem direito. Mas você tem obrigações também, você precisa ir no culto, você precisa fazer os cursos da igreja, o cursão e o CTL, naquela época. E você tem que ser dizimista. Está aqui seu envelope, vamos preencher aqui com você.
Dízimo é 10% do seu salário. Você tira todo mês e dá. Não espere pagar as contas para dar o dízimo. Você primeiro dá o dízimo e depois o milagre da multiplicação acontece. Era ensinado na casa. Todo crente tradicional não falha no dízimo. Aqui tem igrejas tradicionais que têm 50 membros. Todos são dizimistas. Na videira, 20% é dizimista. Aonde está o discipulado aqui nessa igreja? Entendeu o que eu estou dizendo? Nós temos líderes que dizimam um mês, vai dizimar 2 vezes no ano. Quando dizimam. Então veja, mas dizimar e ofertar é coisa de discípulo? É de ovelha. Agora, como que nós vamos ensinar as ovelhas a dizimarem se a nossa liderança não dizima? Pastor, é porque eu ganho pouco. Não importa o valor que você ganha. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. Você ganha R$100, é o mesmo, o dízimo é a mesma coisa para quem ganha 100, para quem ganha 10 mil, é a mesma coisa. É proporcional. Eu gostei muito do que o Ingrid falou, pastor Ingrid. Porque é um fato. Você sabia que o PT, eu estou falando do PT, mas os partidos de esquerda, eles têm militantes. E os militantes contribuem com 30%. Quanto? 3 vezes o valor do dízimo. Os clubes são sustentados por associados. Entende? E eu vou te falar, o que sustenta um bar? O que sustenta um bar? Quantos aqui, antes de converter, bebiam? Fica de pé, deixa eu ver você. Pode ficar de pé, ué. Eu também bebia. Quem bebia antes de converter? Tomava uma cachibrinha, uma cerveja. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Calma aí, não senta não. Deus está falando, muita gente está atendendo o apelo. Calma, vai ficando de pé, vai ficando de pé. Não senta, não senta. Fica de pé. Não importa o que você bebia, cerveja, pinga, etanol. Fica de pé. Presta atenção aqui, olha para cá. Presta atenção. Olha aqui. Silêncio, ó. Ei, olha para cá. Todos nós aqui dizimávamos no mundo. Sim ou não? Eu sustentava o bar. Todo sábado eu ia lá dar meu dízimo. Rodada de cerveja. Bar que eu falava, por mim esse bar não fecha. Eu ia lá e bancava. Eu quero que você faça o mesmo com a igreja. Uma vez por mês você vem aqui e fala, eu vou bancar esse negócio. Não vai fechar. Está entendendo? Pode sentar, obrigado. Submeter é coisa de discípulo ou coisa de ovelha? Submissão é coisa de discípulo ou coisa de ovelha? De todos, irmãos. Toda ovelha tem que submeter. Preste atenção. Fizemos uma conferência. Olha só. Fizemos uma conferência e todo mundo tinha que entrar com a pulseira colocada no braço. Por quê? Irmãos, você acredita que tem irmãos que entram com a pulseira e entrega pela janela para o outro entrar? Isso é só a imaginação da minha cabeça. Isso não acontece aqui. Aí nós fomos pedir o irmão que ele tinha que pôr a pulseira no braço. Ele virou as costas e foi embora. E saiu da igreja porque não quer colocar a pulseira no braço. Aí você pode falar, pastor, está sendo rigoroso demais. Olha, irmãos, o problema não é a pulseira. O problema não é a portaria. É quem está, quem não está. O problema é a rebeldia. Esse tipo de coisa, irmãos, não é o Espírito de Cristo. É para pôr? Coloca. É para entrar com a pulseira? Arrebentou? Traz ela arrebentada. Fala, me arrebentou, o que eu faço? Isso é coisa de gente humilde. Entende? Então tem gente que se acha tão especial que não pode pôr uma pulseira no braço. Eu coloco, todo mundo coloca, mas se acha tão bom que não pode colocar uma pulseira. Entende?
Então, as regras existem. Um dia uma irmã falou para mim, mas nós não estamos na graça. Mas a graça tem regras. Tem regras. Uma casa que não tem regra é uma bagunça. Na sua casa tem regras? Na minha casa tem horário de acordar e horário de dormir. Tem horário de comer. Tem horário de tomar banho. E até o chuveiro ele é programado, tem um tempo. No banheiro faz pi, 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 pi. Lá está dizendo, só tem mais 1 minuto. Aí você tem que... Embora só está o do Felipe funcionando. Então, o que acontece? Tem que ter horário. Tudo que não tem organização vira bagunça, irmãos. Para Deus criar o homem, Ele colocou o mundo em ordem. Viu isso? Haja luz, tem que ter luz. Como é que faz as coisas sem luz? Tem que ter claridade, revelação das coisas. Depois separa a água, separa a terra, luz de trevas, coloca planta, coloca os peixes, depois está tudo pronto, cria o homem. Não tem como mover de Deus acontecer num lugar que não tem ordem e organização. Organização é uma coisa, ordem é outra. Ordem é saber quem manda, quem dá as direções. Na sua casa, se não tiver alguém que diz, o negócio vira uma bagunça. Se toda vez tiver que chegar para os filhos e falar, e aí, o que nós vamos comer? Aí eu falo, eu quero carne, o outro fala, eu quero macarrão. Aí você fica louco. Fala, meu amigo, quem manda sou eu, vai comer macarrão hoje. Pronto, acabou. Entendeu? Não tem jeito. As coisas têm que ter ordem. Toda empresa que tem ordem, dá prazer ser atendido por uma empresa que tem ordem. Mas chega numa empresa que é bagunça. Tem hora que você chega numa empresa, o funcionário não sabe, o gerente não sabe, você tem que ficar fazendo perguntas. Aí você pergunta, o dono está aí? Porque ninguém sabe de nada, não tem ordem, não tem organização, não tem treinamento, não tem nada. Pega-se qualquer um, coloca no comércio para atender. É um atendente, não é um vendedor. Não sabe, conhece o produto. Não sabe de nada. Entende o que eu estou dizendo, irmão? Essas coisas são importantes. Nós somos uma igreja organizada, irmãos. Não ouvi um amém. Acho que você acha que nós somos bagunçados. Então, vamos ter que melhorar essa organização, né? Então, aqui tem um pastor da cidade. Aqui tem os pastores de rede. Aí tem os discipuladores, aí tem os líderes, aí tem os líderes em treinamento, aí tem os membros da célula, aí tem os membros em treinamento. Esses dias numa célula eu vi falar que tinha membro em treinamento. Falei, o que é um membro em treinamento? Nunca vi falar no membro em treinamento. Então, discípulos prestam conta da sua vida. Ovelhas, você carrega, você supre. Está me entendendo a diferença? Uma coisa é o tratamento com as ovelhas, uma coisa é o treinamento com os discípulos. Mas como praticamos o discipulado na nossa visão da célula? Porque, veja, se você não tiver clareza de quem é discípulo e quem é ovelha, você vai ter muita dificuldade em lidar. Você precisa ver claramente agora e discernir quem é ovelha e quem é discípulo, para que você possa lidar com cada um de acordo com aquilo que ele é. Amém ou não? Então, ovelhas são apacentadas, enquanto discípulos são treinados. Ovelhas são o quê? Apacentadas. E discípulos? Treinados. Ovelhas são apacentadas. Discípulos são treinados. Então, muitas das coisas que você acha que é de discípulo, é de multidão. Orar, todo crente tem que orar. Jejuar, todo crente tem que jejuar. Dizimar, todo crente tem que dizimar. O que mais? Congregar, todo crente tem que congregar. Isso é de ovelha. Toda ovelha tem que fazer isso aqui. Tem que ser ensinada a fazer. Mas o discípulo é treinado. Treinado a quê? A fazer o que eu faço. Jesus treinou os discípulos a fazer o que ele fazia. Sim ou não? Depois que ele treinou, ele enviou os discípulos de 2 em 2. Foi ou não foi? E eles voltaram trazendo o quê? O relatório. Porque discípulo presta conta. Ovelha não presta conta, presta? Não. Discípulo deveria prestar conta. Então, preste atenção aqui. Ei, você deveria prestar conta. Mas se você não vem no culto, deveria avisar para o seu discipulador.
Se você é discipulador e não pode vir no culto, avisa o seu pastor. Discípulos prestam conta, ovelha não. Você não pode, como é que você não vai numa reunião do seu discipulador e não avisa? Ou fala que vai e não vai? Não tem esse negócio? Diz que o brasileiro, quando ele fala que vai, talvez ele apareça. Mas nós não somos brasileiros, nós somos celestiais. Entende? Então, falou que vai, vai. Você fala que não pode participar da reunião. A primeira coisa que eu pergunto é o quê? Por quê? Você deveria falar. Não, pastor, é porque aí, e o seu motivo tem que ser justo. Porque você não é ovelha, você é discípulo. Você não pode falar, não, hoje eu não vou, porque eu estou cansado, vou ficar em casa descansando. Não pode. Tem que ter um motivo justo para você não participar de uma reunião de discipulado, para você não estar num culto, para você não estar numa reunião de líderes. Então, por exemplo, aqui, tem muitos líderes que não estão. Ele trabalha no shopping. Você pode impedir ele? Não, ele tem que estar trabalhando, não tem jeito. Mas alguém que não está aqui e você não sabe o motivo, e ele também não quer dizer o motivo, você tem que ensinar ele a ser discípulo. Ele tem que prestar conta. Ovelhas são apacentadas, mas discípulos prestam conta da sua vida. Eles voltaram e disseram, os demônios nos submetem. As pessoas foram curadas. E Jesus perguntou, quantas? Falou 10, outros 5. Jesus falou o quê? Ótimo, mas não se iluda. Vocês devem se alegrar não porque essas coisas estão acontecendo, mas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Mas veja, tem que prestar conta. Ovelhas são apacentadas, discípulos prestam conta, são treinados. Preste atenção então, para nós encerrarmos aqui. Se ovelha é apacentada a congregar, a dizimar, a ser cuidada, a submeter, a ler a Bíblia, a orar, a ouvir de Deus, o discípulo é treinado a fazer o que eu faço. Então, nós que somos discípulos, somos treinados a fazer o que o nosso discipulador faz. Eu sou discípulo do pastor Aloísio, eu sou treinado a fazer o que ele faz. Amém? Os meus pastores são meus discípulos. Eles são treinados a fazer o que eu faço. Eles são pastores também. Quantos são discipuladores aí? Então, seu pastor não vai treinar você a ser pastor, a não ser que você queira. Mas ele vai treinar você a ser um bom discipulador, amém? Mas o seu líder, você tem um grupo de líderes com você. Você vai treinar aqueles que querem ser discipuladores. Mas você vai treinar eles a serem bons líderes. Agora preste muita atenção aqui, porque muda. Os pastores só vai treinar você, discipulador, a ser pastor se você quiser. Senão, você vai ser treinado a ser um bom discipulador. O discipulador vai treinar você a ser um bom líder. Agora, preste atenção. O que é um bom líder? Um bom líder é aquele que sabe que na célula dele tem ovelha e tem discípulo. O bom líder é aquele que sabe que na célula dele tem 2 tipos de pessoas, ovelhas e discípulos. Você tem que ter olhos para separar os dois. Porque uma é a maneira de lidar com a ovelha, a outra é a maneira de lidar com o discípulo. Com a ovelha você apacenta, e com o discípulo você treina para fazer o que você faz. Então preste muita atenção aqui. Quem são seus discípulos na célula? Aqueles que vão ser treinados a liderar a próxima célula. Só esses são discípulos. Os outros não são. Os outros são o quê? Ovelhas. Está me entendendo ou não? Mas às vezes o padrão é baixo e você lida com os irmãos com padrão para todo mundo. Não é. Não é. Um é o padrão da ovelha, outro é o padrão do discípulo. A ovelha precisa estar na célula. A ovelha precisa estar no culto, a ovelha precisa ler a Bíblia, a ovelha precisa orar, a ovelha precisa aprender a jejuar, a ovelha precisa aprender a contribuir, é você que vai ensinar ela. Mas aos discípulos, você traz para uma reunião mais próxima.
Os discípulos, você treina eles a fazer o que você faz. E depois que você treinar, você vai enviá-los. Quem está me entendendo? Para encerrar, volta lá no texto. Mateus 28, verso 19. 18, 19. Olha a sequência. Verso 18, volta lá no 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus está dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha para cá. Quando Jesus enviou os discípulos de 2 a 2, deu a eles o quê? A autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Agora ele reúne os discípulos de novo e diz o quê? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, está enviando eles e reforçando a autoridade que eles já têm. Fala para o seu vizinho: você tem autoridade de Deus. Continua aqui. Ide, portanto, e fazei discípulos. Mas como que nós fazemos discípulos? De todas as nações. Primeiro, batizando-os. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo, ensinando-os. Olha para cá. Como que você discipula alguém? Primeiro você vai batizar. Então tudo indica que você precisa ganhá-lo. Entende? Não quer dizer que você vai discipular só quem ganhou, não. Primeiro passo é ganhar alguém, batizar alguém. Mas você batiza discípulos? Você batiza quem? Ovelhas. Então até aqui ainda é ovelha. Você ganha e batiza. Ela é ovelha. Ensinar ela. Ensinar o quê? Congregar, ler a Bíblia, jejuar, dar o dízimo. O que mais? Submeter. Tudo isso você ensina. Ensinar é coisa de discípulo? Não, você ensinou, é ovelha. Mas aí, inverte. Porque ele fala ide. Porque ide é o terceiro, é o envio. Para enviar alguém, você precisa treiná-lo para fazer o que você faz. Aí, ele é transformado de ovelha em discípulo. Enquanto você batiza, é ovelha. Enquanto você ensina, é ovelha. Mas para enviar, ele precisa ser treinado. Para liderar uma célula, ele precisa ser treinado. Para ser discipulador, ele precisa ser treinado. Então, o treinamento é para discípulos. Mas o apacentamento é para ovelhas. Você sabe quem é discípulo, quem é ovelha na sua célula? Isso requer você colocar o nome de todos eles numa folha. Folha não, no seu celular. Pegar e orar. Falar: Senhor, me mostra quem é discípulo e quem não é. Que eu quero investir nos discípulos. Preste atenção. Para encerrar então. Se você tratar a ovelha como discípulo, você vai ter problema com ela. Ela vai achar que você está cobrando. Você nunca pode cobrar de alguém algo que ele não pode dar. A ovelha pode dar? Não. Mas nunca deixe de cobrar de alguém aquilo que ele pode dar. Se você deixar de investir em alguém pensando que ele é ovelha e sendo discípulo, ele vai sair da sua célula e vai para outra célula. Ele vai sair de uma rede e vai para outra rede. Um lugar que ele quer investimento. Por quê? Porque eu quero ser discípulo. Mas aí estão me tratando como ovelha. Os irmãos estão me entendendo? Eu queria que nós orássemos hoje. Primeiro, para que os nossos olhos sejam abertos. Para a gente enxergar quem é discípulo, quem é ovelha. Segundo, que você invista e treine todos os discípulos da sua célula. Amém? Fique de pé onde você está.